Presidente da República disse em Luanda haver falta de patriotismo por parte de alguns políticos angolanos que procuram influenciar negativamente as instituições financeiras internacionais, credores e investidores interessados por Angola. Segundo João Lourenço, que falava ontem na reunião com o Conselho Económico e Social, o compromisso com o povo angolano é sério e inquebrantável. Segundo o presidente, que falava na reunião com o Conselho Económico e Social, o compromisso com o povo angolano é sério e inquebrantável e, por isso, se vai continuar a trabalhar para colocar Angola num outro patamar cada vez mais alto. Nosso compromisso com o povo angolano é sério e inquebrantável. Neste mês do poeta maior Agostinho Neto, mantemos a máxima: o mais importante é resolver os problemas do povo. E por isso vamos continuar a trabalhar para colocar Angola num outro patamar cada vez mais alto. Mas infelizmente, enquanto trabalhamos para o desenvolvimento econômico e social do país, alguns políticos da nossa praça que nunca quiseram o bem da Angola e dos angolanos vêm realizando o trabalho contrário junto das instituições financeiras internacionais, dos credores e investidores, a desencorajar o investimento em Angola. João Lourenço apontou nesta reunião o caminho para a saída da atual situação do país, que a todos preocupa. Segundo o presidente, o diagnóstico já foi realizado e encontrada a resposta correta. Como enfrentar o momento atual que a todos preocupa? O diagnóstico correto já foi realizado e encontrada a resposta também correta. Só precisamos de fazer de facto acontecer. Precisamos de diversificar a nossa economia, de aumentar consideravelmente a produção de bens e de serviços, de diversificar e aumentar as fontes de arrecadação de divisas. O Conselho Económico e Social é um órgão de consulta do Presidente da República. Sebastião 25, boa noite. Qual é o seu comentário sobre o que ouviu daquilo que o Presidente da República afirmou ontem? Bem, a falta de patriotismo é um problema já antigo, não é? Nós sabemos, quem conhece a história recente de Angola sabe que desde cedo os nossos ricos, que se confundem com os políticos, sempre tiveram uma grande propensão para ter poupanças e investimentos fora do país, não é? E então, com essa realidade, é muito difícil atrair investimentos para o país. E aqui ilustraria, portanto, se, por exemplo, qualquer um de nós cresceu aqui em Luanda e tem a vida organizada aqui, se receber o convite de um administrador do Lumbalangimbo, ou de Ombadji, ou de Sambacaju, para ir investir as suas poupanças lá, se eu sei que os naturais daquelas cidades estão a investir em Luanda, em vez de investir nas suas terras, o exemplo comunica, né? Então é mais difícil eu decidir de ir investir as minhas poupanças, o meu património, numa localidade em que os de lá não fazem questão de investir lá. Portanto, é um exemplo mau que se transmite, e o facto de haver muito dinheiro de Angola, e estamos a ver agora com os processos de recuperação de ativos, que temos bilhões de dólares lá fora, é um sinal de que sempre, portanto, quem tem poder, quem tem dinheiro em Angola, sempre preferiu pôr dinheiro lá fora. Mas o Presidente está a fazer aqui uma crítica, digamos, aos seus adversários políticos. É uma crítica e, acima de tudo, deve servir para os partidos políticos, acima de tudo, que têm obrigações legais de promover a educação patriótica, trabalharem as suas bases para estes perceberem que a única forma de viabilizar um país é capitalizando a sua própria economia. Veja, o desafio do Serviço de Recuperação de Ativos de 2022 para 2027 é recuperar 50 mil milhões de dólares, segundo informações oficiais. Ora, nós, em 15 anos, de 2013 a 2017, recebemos da China, segundo a Universidade Johns Hopkins, 43 mil milhões de dólares de empréstimos. Quer dizer que em 5 anos, Angola consegue ter muito mais dinheiro do que aquilo que recebeu em 15 anos. Isso, entretanto, é um número que é uma previsão, mas antes, de 2017 a 2022, recuperaram-se também muitos bilhões de dólares que estavam lá fora, mas, acima de tudo, a grande preocupação é prevenir situações futuras. Mas a ação do Presidente visa diversificar esse investimento estrangeiro direto. Sim, neste momento, convenhamos, eu porque tive o cuidado de obter informação junto de gestores séniores da banca, todos os dias saem daqui milhões de dólares para fora do país. Todos os dias. Muitos milhões de dólares.
E se calhar, o que entra? E se calhar... E o que é que entra? Pois, essa é boa pergunta. Entra quase nada, porque, entretanto, até a classe média angolana, quando ganha algum dinheiro, a tendência é mandar para fora. Portugal é preferência, não é? Eu conheço pessoas jovens que ganham salários razoáveis, que preferem, quando ganham, por exemplo, $20.000, pôr 12.000 em Portugal, compram um carro, põe no Uber, em vez de pôr aqui aplicados, não é? Então, é uma tendência permanente e contínua que tem que ser revertida com a educação patriótica, porque de outro modo vai ser muito difícil atrair investimento estrangeiro. David Mendes, o Presidente da República diz que o diagnóstico está feito, portanto está-se a trabalhar com vista a manter viva a divisa que Agostinho Neto deixou. O mais importante é resolver o problema do povo, mas o Presidente da República faz uma crítica, digamos, a certos políticos que lutam para que, segundo o Presidente da República, não haja investimento estrangeiro direto para o nosso país. Nós precisamos analisar primeiro a visão desses políticos. Por isso é que muitas vezes eu digo e repito aqui, é preciso saber que políticos temos. Mas o Presidente está certo no que disse? Está certo. Faz? O Presidente está certo. É uma constatação. Porque nós assistimos até políticos a incentivarem jovens a emigrar. O doutor colocou aqui a questão de pessoas até que pegam no dinheiro da Angola e vão investir fora. Isso também é um aspecto da colonização. Porque nós sentimos, quando tu vas a uma farmácia, ele pergunta: queres medicamento da China, da Índia ou de Portugal? Espera aí, a Índia é um dos maiores produtores de medicamentos do mundo. Portugal não é. Mas a nossa mentalidade de colonizado pensa que o que está lá fora, em Portugal, é melhor. É igual ao bacalhau. Todo mundo quer o bacalhau de Portugal, enquanto o bacalhau vem da Noruega. Quer dizer, nós ainda temos uma mentalidade de colonizado. Veja, um político que vai desestimular o investimento no seu país, que país é que esse político quer governar? É impossível. Um político se apreze, luta para melhorar as condições de vida de seu povo e estimula que se invista no seu país. E se o investimento está sendo mal aplicado, cria mecanismo de protesto para que este investimento corra na dimensão do pretendido e não apoiar o desinvestimento. Esses políticos que apoiam o desinvestimento, o que é que querem? É criar um caos social. Eles querem cada vez mais que a população esteja na miséria. É por isso que, quando se quer fazer manifestações com arruaças, se vai naqueles locais onde têm pessoas com baixo nível econômico. Nós assistimos também políticos que pagam pessoas para irem no contentor tirar qualquer objeto e filmar para mostrar: olha, Angola que temos. Quer dizer, esses são políticos medíocres. São políticos que querem o poder a qualquer preço. Não é isso. Um político que se preza tem, em primeiro lugar, amar o seu país. Isso é muito importante. E amar o seu país leva a amar o seu povo. E tem que lutar pelo bem-estar do seu povo. E como é que se alcança o bem-estar? Com desenvolvimento econômico. E quanto aos programas do Executivo para se resolver os problemas do povo, como diz o Presidente, ele diz que é sério e inquebrantável este compromisso. Como é que é a programação socioeconómica do chefe de Estado? Os programas podem ser sérios, mas a sua execução deixa muito a desejar. Eu às vezes me questiono, como é que uma administração municipal não tem, por exemplo, uma charrua, não tem uma niveladora, e recebe dinheiro que prefere ir entregar a uma empresa para vir fazer um trabalho pontual? Quer dizer, o dinheiro que recebem não investe em meios próprios da administração. Nós temos exemplos, nós que já vemos com alguma idade depois da independência, as chamadas câmaras municipais. As câmaras tinham meios próprios, os serviços comunitários, tinham meios próprios para a recolha do lixo, para a água, para a energia, para tapar um buraco, para fazer pequenos trabalhos. Veja, no domínio das estradas, né? Nós antigamente víamos, os cantoneiros eram casas
bem feitas e que até hoje ainda estão aí. Mas o Instituto de Estrada ou qualquer coisa assim, cujo nome não me vem agora, faz umas casotas pelas estradas que não fazem nada. Temos estradas esburacadas, temos capim junto das estradas, morrem animais no meio da estrada, não tem ninguém para recolher. Quer dizer, aquilo que deveria ser um trabalho da administração pública, dos órgãos da administração pública, não são efetuados. E isso está dentro dos projetos. Tu vais em determinadas cidades e o que é que você vai deparar? Estão a fazer ações a nível do PIME, né, que demoram dias. Como é que se constrói uma escola que na primeira enxurrada a escola desaparece? Basta um vento, as chapas estão para o ar. Então nós temos que refletir, né, a execução dos programas. É preciso que se crie órgãos de fiscalização da execução dos programas. A título de exemplo, pode-se, no domínio da construção de escolas, haver escola modelo. Não é cada administração, cada governo provincial constrói a escola que quer, constrói o hospital que quer, o posto médico que quer. Não. Deve-se criar um projeto modelo em que todos os órgãos devem seguir. Se é uma escola de 5 salas, o modelo é este. E há o preço para este modelo é X, acrescido da diferença resultante da localização, porque há projetos que estão muito mais distantes da fonte da matéria-prima, exige mais transportação, procura dos meios. Há um acréscimo sobre estas construções, mas não podemos continuar a assistir que cada um faz um orçamento de sua escola com as características que quer e no preço que quer. O Estado tem que ultrapassar isso. Qual é o modelo? E deixa aqui dar 2 exemplos muito simples. O mercado do Quinaxis, que foi demolido, o mercado municipal do Lubito e o mercado de Benguela têm a mesma característica. Se formos a ver as administrações colonial em várias localidades, todas elas têm o mesmo padrão. As escolas rurais, todas elas têm o mesmo padrão. Isso para quê? Para que se controle, né, a execução financeira. Então, nós temos que ter uma visão de execução financeira. Cada um não pode fazer o projeto que quer. O Ministério das Obras Públicas cria os projetos para as grandes cidades, para as pequenas cidades e para as localidades. E avalia-se o preço de cada um de acordo com as suas circunscrições. E não podemos continuar a assistir isso, que cada um pega no preço que quer, entrega na empresa que quer, a administração que não tem um único trator, há um rompimento de água, se vier a empresa de água superar, depois já não tem a empresa para tapar o furo, se a eletricidade tem que abrir o chão, depois já não tem como tapar porque não tem asfalto, porque tem que buscar uma empresa para asfaltar. Quer dizer, isso assim não vamos chegar lá. Depois já vencem qual deve ser então a programação socioeconómica do Presidente para manter viva esta chama? Eu acho que a questão é mais cultural e pedagógica. É cultural e pedagógica. Porque as pessoas têm que perceber que são seres culturalmente localizados, não é? Têm que perceber a sua história enquanto povo, enquanto comunidade, Mas para cumprir esta divisa social que o Presidente quer, para manter viva a chama isso é uma questão de educação, Amílcar. Eu tenho que perceber que tenho que cuidar da minha casa, em vez de cuidar da casa do outro. Não é? E isso passa por um processo de descolonização do pensamento. Nós ainda temos o pensamento colonizado. Nós temos exemplos nos anos 80 e temos até hoje, de técnicos que foram se formar fora do país e quando chegaram, se iram implementar receitas, entre aspas, europeias, que fracassaram aqui. Há um exemplo muito comum e está numa aula de sapiência do Frei João Domingos, falecido. Ele diz que nos anos 80, um grupo de estudantes de medicina que veio de França, quando chegou ao Ministério, encontrou uma categoria de funcionários que eram os agentes comunitários, agentes sanitários da comunidade,
que contactavam com as pessoas em língua local. E o trabalho dele era sensibilizar as famílias para terem cuidado com as fontes de cólera, bilharziose e outras doenças. E estava controlado o surto de cólera. Quando vieram esses jovens que tinham estudado em França, decidiram simplesmente, porque disseram que em França não havia esta categoria de funcionários no Ministério, acabaram com essa categoria. E os surtos de cólera, tanto apareceram outra vez. E foram eles que acabaram com esta categoria? Bem, essa é a informação que eu tenho. Então, mas sabe, isso é uma questão de distanciamento cultural. As pessoas, quando estudam fora, algumas delas têm dificuldades porque depois crescem desenraizadas culturalmente. Voltam a Angola, querem implementar a receita que viram lá. Não conseguem contextualizar, não conseguem perceber a caminhada do seu povo. E isso faz com que, quando começam a ter acesso a fundos, a poder, a dinheiro, privilegiem o Ocidente, os países em que estudaram. E é este o problema. A sangria de fundos do país, que é diária, é permanente e é contínua, decorre essencialmente da má formação das pessoas. As pessoas acreditam que Angola vai acabar... Má formação patriótica, cívica, a todos cultural. Os níveis. Cultural acima de tudo cultural. Porque as pessoas acreditam que Angola vai acabar, então tem que criar condições lá fora para irem lá quando Angola acabar. Portanto, o que se passa é que Angola está a demorar a acabar. Eu acho que não vai acabar. E não vai acabar. Avancemos. Os cidadãos dos países do G20, as maiores economias do mundo, já não precisam de visto para entrar no nosso país. A isenção foi aprovada em Conselho de Ministros, assim como a simplificação de procedimentos para concessão de vistos. A medida visa estimular a economia nacional e impulsionar a criação de empregos em Angola. David Mendes, estamos aqui a falar de uma medida que abrange cidadãos de países das 20 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Era uma medida que muitos empresários angolanos e não só aguardavam muito. Algumas questões que me custam acreditar. Por que o G20 e não, por exemplo, os cidadãos da SADC? Eu acho que os cidadãos da SADC têm mais interesse na isenção de vistos do que o G20. Por que é que foram deixados de parte? Ainda há dias tivemos aqui a reunião da SADC. Por quê? Desta reunião da SADC só entra apenas a África do Sul. Sim, por quê? Por que é que nós não abrimos a região da SADC? Por que é que não abrimos para os países da CPLP? Por quê? Porque é o G20. Mas percebe o alcance desta medida? Não, eu não percebo. E eu fui vendo os países do G20. Faltou-me aqui uma explicação. São aqui cidadãos de 4 continentes. Sim, não, os interesses. Eu tenho mais interesse, eu, enquanto indivíduo, enquanto cidadão angolano, em me relacionar com o pessoal que está aqui na África do Sul, no Zimbábue, no Botsuana, Suazilândia, Moçambique, para não dizer a RDC, que têm mais interesse em virem para Angola, em manter relações económicas privilegiadas com Angola. O livre comércio que tanto se propaga na região da SADC, tem que ser acompanhado com a livre circulação de pessoas e bens. Por que o G20? Estava dizendo, quando aparece a União Europeia, me questiona, União Europeia ou países da União Europeia? Fica um bocado difícil a análise, porque a União Europeia não é um país. Não, os 27 da União Europeia. Não, porque o G20, 19 países, 19 mais União Europeia. Aqui, esta é a composição do G20. Sim, aqui quando se fala a União Europeia, instituição ou países da União Europeia. Porque no G20 você tem países europeus. Claro. Então, a União Europeia entra aqui como país, como um conjunto de países, e os seus cidadãos vão se beneficiar disso, ou a União Europeia como uma instituição e não como um Estado. Quer nos dizer cidadãos da União Europeia? É diferente. Não é? Mas eu discordo completamente dessa discriminação. Sebastião Vicente, concorda ou não concorda? Bem, eu acho que a medida é interessante, é pertinente e vai obrigar depois a cadeia de negócios do turismo a reagir a esta medida. Não é? Se há esta abertura, portanto, para viagens de negócios e de turismo, por curtos períodos, até 30 dias, creio que é esta a medida, vai estimular a hotelaria, vai estimular a restauração, vai estimular
outras atividades conexas ao turismo. Portanto, a questão agora é esperar, é saber se estes cidadãos destes países vão sentir atraídos para vir a Angola, né? Creio que se adotou esta medida é porque terá havido pelo menos um levantamento em termos de pretensões, de interesses de pessoas destes países e da União Europeia para virem a Angola, nem que seja em viagem exploratória de negócios, né? Mas creio que é uma medida interessante. Depois há um segmento do turismo, e eu constatei isso em alguns países africanos, de aposentados europeus que têm a curiosidade de conhecer países africanos, organizam excursões, alugam aviões ou embarcações e fazem passeios por países africanos. Esta é uma vantagem para os países que querem receber esse tipo de turistas, né? E creio que é uma medida que vai estimular, por outro lado, todos os outros atores do segmento a lançarem mãos à obra e a ver o que é que podem... É que dentre essas 20 maiores economias do mundo, Angola só não tem relações com um único país, no conjunto desses 20, que é o Irão, tanto quanto sei. Sim, em todo caso, bem, isso sim, mas pode vir a ter relações com o Irão, não é? Porque Angola até tem boas relações com o mundo árabe, na verdade. O Irão pode vir a ser um parceiro mais tarde ou mais cedo. Mas a ideia é de se promover a imagem de Angola. E creio que há um programa nesse sentido. Parece que Angola vai comprar espaços na Liga de Futebol inglesa para vender a imagem do país, tal como fez o Ruanda, né? Já fez com um clube, com o Wolverhampton. Com o Wolverhampton, pois. Então, creio que são ações que se enquadram nesta estratégia de venda da imagem de Angola. Nós sabemos, todos nós, somos honestos e percebemos que não é fácil atrair pessoas para vir a Angola, né? Mas esperamos que com estas campanhas e com algum investimento no setor do turismo se consiga atrair pessoas para virem cá. Deixa-me só dizer uma coisa. É errado pensar que o turista é só o europeu. Eu estive em Suatini e a maioria dos turistas que estavam lá eram africanos. E nós temos uma visão, para mim, até racista. Quando se faz publicidade de turismo, tem que pôr um branco, não se põe um negro. Porque se pensa que só o europeu... Em Angola? Sim, em Angola. Porque se pensa que só o europeu faz turismo... Tem capacidade financeira para... Vá à África do Sul. Vá à África do Sul, que é um dos países que tem um grande índice de turismo. Vai encontrar nos hotéis... A maioria dos turistas são negros. Não são europeus. Não, o que se passa é que a medida é para beneficiar um grupo de países, entre os quais países europeus. Portanto, estamos a referir-nos a isso. Claro está que o turismo regional é interessante, mas ainda é muito tímido. Há poucos africanos a circularem aqui. Por que nós temos medo, por exemplo, do turista nigeriano? Né? A Nigéria, ao contrário do que muitos pensam, acho que pouca gente conhece a Nigéria é um país com ricaços. Com gente Angola, com dinheiro. Mas o G20 só tem 7 países europeus, membros deste grupo, de países mais Sim, e a minha questão é... Estamos a falar de um grupo com 20 países. Por que é que não colocamos os olhos para a África também? Por quê? E dei aqui um exemplo da Nigéria, da África do Sul, de Eswatini, da Namíbia. Quem anda pela Ethiopian Airlines vai ver que no aeroporto da Etiópia a maioria dos passageiros são negros. E está aqui a falar de negros africanos. A Etiópia anda em todos os cantos da África a recolher passageiros. E o ponto de encontro é na sua capital. Addis Abeba. Daí transporta para outras partes do mundo. Então... É um hub, este é o objetivo também do aeroporto internacional. Nós fazemos turismo de saúde em Cuba. Por que é que não isenção de visto com Cuba? Por que é que não? Até por razões históricas. Por que é que não isenção de vistos para os cubanos? Nós até temos uma dívida moral com Cuba que deveríamos ter dado prioridade a Cuba para as nossas relações fluírem melhor. Quem sabe poderá ser um dos objetivos próximos do Presidente João Lourenço quando... Por isso não podemos ter medo de criticar o que está mal. Não podemos ter medo de criticar o que está mal. Não tenhamos ilusões que a Europa vai deixar de ir a Cabo Verde, que vai deixar de ir a Marrocos, que vão deixar de ir aos grandes
locais de turismo como o Quênia, só porque em Angola já não há visto. Isso é mentira, é ilusório. Mas aqui há elementos importantes. Nós temos marcos históricos importantes que são estudados internacionalmente. Olha o Columbimbi, por exemplo. Quer dizer, e é normal, é expectável que pessoas estudiosas com grande interesse cultural venham a Angola para visitar esses pontos. O doutor tem noção da estrada Luanda-Mbanza-Congo? Tenho, eu costumo ir a Mbanza-Congo. O doutor tem noção do preço dos hotéis e a qualidade dos hotéis? Tenho noção disso. Então? Tenho noção disso. Ninguém sai, doutor, vamos aqui ser realista. Por exemplo, de França, né, para vir ver o Columbimbi e voltar. Não, desculpa. O turista precisa de muito mais. O Columbimbi pode ser a atração, mas precisa de ter outros serviços complementares. E para quem vai a Mbanza-Congo sabe que depois das 19 horas já não tem nada. Essa é a questão. Portanto, se a medida for implementada e atrair investidores, aliás, visitantes, é normal que haja investimentos para compor a cadeia do negócio, não é? Desculpa, eu não tem que começar por algum lado também, né? Há que convir que tem que começar por algum lado. O lado que nós temos que começar é a livre circulação de pessoas e bens a nível da África Austral. Nós temos que abrir isso. A livre circulação de pessoas e bens na África Austral. E esse é o caminho certo. Sebastião, 25, o Civicop chegou ao Coemba, depois da Jamba, portanto está aqui a cumprir-se uma agenda do Estado. O Presidente da República fez questão de falar isso mesmo, os crimes políticos cometidos entre 1975 a 2002 e que abrange, digamos, todo o país. Sim, é uma fase importante do processo de reconciliação nacional. Né? E do ponto de vista cultural, é um ato que tem a sua relevância. Portanto, agora, nos termos da lei, estão encontradas as ossadas, os restos mortais. Estes restos mortais vão ser submetidos a um processo de averiguação, exame laboratorial para se aferir se são mesmo daquelas pessoas. E depois vai-se proceder à emissão da certificação de óbito e finalmente vai-se entregar os restos mortais às famílias para procederem ao enterro condigno e procederem ao encerramento do óbito. Culturalmente isto tem a sua relevância, não é? Portanto, enquanto a família não faz o enterro condigno, o óbito continua em aberto. Portanto, e agora, com o encontro, com a entrega das ossadas, quando chegar a essa fase, se confirmar que são destas falecidas pessoas, aí sim as famílias poderão encontrar alguma paz, vão enterrar condignamente o seu parente, vão homenageá-lo, as instituições que eles serviram em vida. O funeral condigno de Jana Chavim está dentro desta programação. Exatamente. Portanto, as famílias e as instituições que estas pessoas serviram vão poder prestar homenagem, vão cumprir os procedimentos protocolares e culturais que se impõem e no final disso as famílias vão estar em condições de seguirem suas vidas por frente. As viúvas eventualmente poderão, a partir daí, entrar em outras relações, porque continuam numa situação ainda culturalmente de ligação às famílias dos falecidos. E então é um momento importante, historicamente importante para estas famílias e para o processo de reconciliação nacional. Mas, David Mendes, certas figuras da UNITA não estão a perceber bem, digamos, esta agenda do Estado, este trabalho que o Civicop está a desenvolver. Eu acho que os dirigentes da UNITA, e eu ouvi o comunicado triste da UNITA, do Secretariado Permanente da UNITA, triste, porque quando se falava do 27 de maio, ou quando se fala do 27 de maio, a UNITA aplaude esse exercício, porque é preciso. Agora, quando se fala das vítimas da UNITA, para a UNITA já é incentivar o ódio, é incentivar a desordem, é incentivar, sei lá, um conjunto de situações menos boa. Mas eu esperava que a UNITA fizesse um comunicado dizendo que a UNITA está disponível para dizer onde é que estão os prováveis outros corpos, não é? Como do Tchitu Xingunge, do Dembo, e de outras pessoas relevantes da UNITA e não só. O possível local... A direção da UNITA tem coragem de assumir? Mas tem de assumir.
A direção da UNITA tem de assumir isso. Agora, há um senão. Seria a maior colaboração ao Civicop? Sim, há um senão. E qual é este senão? Muita gente que esteve envolvida nessas matanças, as pessoas conhecem quem são as pessoas. Estão cá, estão conosco, vivem conosco. Né? Então, há esse elemento, e alguns até, sabe-se que são dirigentes da própria UNITA, né? Têm esse receio de assumirem que cometeram esses crimes. Mas eu acredito para que essas pessoas se sentissem bem com elas mesmas, que se sentissem espiritualmente bem com elas mesmas, que fossem elas a auxiliar a identificar onde é que estão esses corpos. E eles, individualmente, se quisessem, também podiam pedir as desculpas públicas por terem participado nessas matanças. Então, a UNITA não pode se escudar de que isso é uma intolerância política, é um meio de, sei lá, de promover a violência. Não, a UNITA tem que assumir que foi um erro resultante da guerra, um erro resultante daquele processo. Nas guerrilhas, e qualquer guerrilha tem dessas coisas, não é? Mas não vir aqui a dizer que não se deve exumar esses corpos. Eu acho que a UNITA está errada. Sebastião 25. O Partido UNITA deve colaborar para identificar os lugares onde terão sido enterrados figuras da UNITA? Há informações que nós não dominamos e eu não sei se a UNITA não está mesmo a colaborar. Mas está o comunicado que a UNITA fez. Não sei. A UNITA fez um comunicado. Ok, mas sim, mas em momento algum eles dizem que não estão a colaborar. Não é? Portanto, eu preciso ter acesso a mais informação para ter um juízo de valor, para emitir um juízo de valor. Não é? Mas a verdade é que este processo deve ser abordado... Mas está a colaborar, deve assumir publicamente que está a colaborar com o Civicop, não? O que eu acho, Amílcar, é que este processo deve ser abordado com muita sensibilidade, com muitos cuidados, tendo em conta a natureza e a possibilidade de criar, sei lá, uma situação completamente desagradável. Não é? Uma coisa é certa, ninguém vai ser responsabilizado criminalmente por ter dito que matou ou deixou de matar. Portanto, isto é ponto assente. Portanto, o processo de Lusaka não abordou a questão dos crimes de guerra e então há essa tranquilidade para as pessoas fazerem... Há amnistia até, há uma amnistia geral. A amnistia dá tudo isso. Portanto, então, não há cá o receio de responsabilização criminal. De modo que toda Mas o Presidente já pediu perdão por todos os crimes cometidos em 75 e 2002? Exatamente. Em todo o caso, estas questões são muito sensíveis, não é? Dizer, olha, as pessoas que mataram estão aqui, não estão, quer dizer, pode ser, portanto, a abordagem pode ser muito ofensiva eventualmente, e as pessoas estão também envergonhadas por terem participado disso. Então, tornar pública a vergonha é difícil, eu imagino que seja um tema muito complexo. Mas, acima de tudo, temos que perceber que a forma como se trata disso pode diminuir o foco de tensão política, não é? Se há, e é previsível que os partidos abordem a questão com uma sensibilidade muito política, não é? E isso há de causar a reação que eventualmente estamos a ver da UNITA, mas também podia ter causado uma reação semelhante se fosse uma abordagem da UNITA em relação ao 27 de maio. Não, desculpa. Há um dia que eu falei aqui nessa... É um tema muito sensível, Há um dia que eu falei aqui nessa televisão que o assunto de 27 de maio devia ficar para o passado. O que é que andaram falando nas redes sociais? Não pode, estamos a tentar lavar a imagem das pessoas, que estamos não sei o quê. E agora já é o inverso? Espera aí, não é? Então, pedir que o 27 de maio seja uma questão do passado, entra na nossa história para que não se volte a repetir. Não vamos esquecer, porque é impossível esquecer a história. Mas foi um marco da nossa história que devemos ter presentes para que não se repita. Sim. Não, a preocupação que tenho toda a vida é evitar... Aliás, em relação ao 27 de maio, o Presidente da República assumiu todos os riscos. Sim, apreciações muito pró-UNITA ou pró-MPLA. Este é o perigo que há, não é? A ideia é, nós, enquanto sociedade, percebermos que este processo tem de ser tratado com a sensibilidade que se impõe, sem emoções políticas.
porque senão vamos assistir a estes. Mas não deve haver episódios. seletividade entre o 27 Claro de está maio que e não. os crimes. Claro está que não. As pessoas têm que assumir o procedimento é o mesmo é preciso que para as uns famílias, e para outros. sim, é preciso que as famílias sintam que conseguiram, no mínimo, realizar um funeral condigno para os seus. Isso é o único. Isso é o mais importante, culturalmente. Agora, é o mais se é da importante. UNITA, se é do MPLA, se é da FNLA, não, vamos... Abrir feridas não. O receio é de abrir feridas que estavam a ser fechadas já. Não é? E o processo de reconciliação é um processo de fechamento de feridas que foram abertas durante muitos anos. Só. O que for possível ser feito para evitar este cenário de abertura de feridas há de ser feito para preservar a paz e a reconciliação. Com honras, não é? O funeral do presidente da UNITA, Jonas Savimbi, não abriu ferida nenhuma. Não abriu. O presidente João Lourenço deu todas as condições para que ocorressem. Então, por que com outras pessoas é abrir feridas? Por quê? Então, é um cenário. Então, temos que compreender. Estamos aqui a abordar hipoteticamente. Não, temos que compreender. O que eu sublinho é que temos que olhar para isso sem pendor político ou partidário. E a família de Jonas Savimbi pediu a Isaías Samacuva que fosse ter com o Presidente da República no sentido de ajudar na criação de uma instituição. Por exemplo, a família do general Dembo tem o direito também de fazer um funeral condigno. Sim, não, em todo o caso, vamos lá ver, isso é um processo também, não é? Eu não estou à espera que encontrem as ossadas de todos ao mesmo tempo. Aliás, é óbvio. Portanto, o processo iniciou agora há 2, 3 anos, creio, e continua em marcha. Portanto, haverá sempre factos novos, mas esta semana foi particularmente objeto de muita atenção, porque surgiram aqui comentários que acabaram incitando alguma animosidade entre atores políticos, não é? E o que se quer evitar é isso. Avancemos. O chefe de Estado de Angola, João Lourenço, e do Congo, Denis Sassou Nguesso, condenaram a tomada do poder pela força na República do Gabão, tendo apelado ao respeito pela integridade física do presidente Ali Bongo Ondimba e da sua família e também de altas entidades das instituições do Estado gabonês. David Mendes, vamos analisar os factos. Amanhã o Presidente da República vai estar na Guiné Equatorial, numa cimeira, exatamente para abordar este golpe de Estado que aconteceu no Gabão. O Gabão é um país que detém, neste momento, a sede da Comunidade de Estados da África Central e detém a presidência da organização. A liderança, neste momento, é do angolano Gilberto Veríssimo. Qual é o seu comentário sobre essas iniciativas do Presidente da República, juntamente com Denis Sassou Nguesso, para se evitar um vazio jurídico dentro da Comunidade de Estados da África Central? Amilcar, primeiro chama-me a atenção a cortesia do presidente do Congo e receber o presidente João Lourenço no aeroporto. Há muito que já não se vê este ato de cortesia dos presidentes irem receber os demais no aeroporto. Essa é a primeira coisa que me chamou a atenção. Agora, a questão do Gabão e dos golpes de Estado estão a surgir. Primeiro, a África tem que compreender que pode ter mais dinastias. E mais, para quem via o presidente gabonês em algumas cerimónias, não era... Mas para pôr fim a dinastias é necessário também que haja uma harmonização constitucional. Sim, mas mesmo o estado de saúde dele, não é? A forma como se apresentava em várias cerimónias, não é? Não era prestigiante para a África. Vamos ser realistas. Não era prestigiante. Agora, por outro lado, temos que saber porque é que tem havido os golpes de Estado. O problema do não respeito da vontade dos povos. Pessoas chegam ao poder, postos no poder já não querem sair, e se quiserem sair querem deixar os seus filhos para continuar a perpetuar no poder. É óbvio que os militares são o garante da estabilidade da nação. Mas valida este golpe de Estado que ocorreu no Gabão depois das eleições? Não. Eu sou contra os golpes de Estado. O líder golpista toma posse amanhã. Sim, mas temos de refletir as razões dos golpes de Estado. Temos de refletir. E qual foi a razão para este golpe de Estado no Gabão? Foi o estado de saúde do presidente? Não, eleições
não justas, não livres e nem justas. Manipulação de eleições. Pelo menos esta foi uma das razões desse golpe de Estado. Os militares não devem permanecer no poder. Não devem. Se havia necessidade de se manter a ordem constitucional, fizeram um golpe de Estado, há que convocar imediatamente eleições livres e justas para que sejam os civis a dirigir o país. Os militares não podem permanecer no poder, porque impõem ditadura, porque os militares só sabem pôr regras ditatoriais, não há liberdade de expressão, não há liberdade... Todas as liberdades, das mais importantes previstas na Carta das Nações Unidas, os militares cortam. Então, eu sou contra os golpes militares e só contra os militares se manterem no poder. Sebastião 25, o presidente golpista, portanto, presidente de transição, vai tomar posse amanhã. Brice Nguema toma posse amanhã, no dia em que certamente haverá esta cimeira da CEAC na Guiné Equatorial. Bem, a nossa história política recente do continente está repleta de golpes e contragolpes. Golpes militares e golpes constitucionais. Não é? No Gabão houve um golpe constitucional, alterou-se a Constituição para permitir que Bongo tivesse um terceiro mandato. Esta semana ainda constatamos na RCA, na República Centro-Africana, que o presidente Touadéra executou um golpe constitucional também, não é? Portanto, acabou com o limite de mandatos, alargou os mandatos para 7 anos e acabou com os limites. Portanto, ele pode ficar lá até quando quiser, se puder se manter, claro. Portanto, são golpes constitucionais que precipitam depois dos golpes militares, não é? Durante os anos 90, quando os nossos países, quase todos, iniciaram os processos de democratização, houve uma cessação de golpes militares. As pessoas acreditaram nos processos e esperaram que os poderes fossem respeitar também estas constituições que foram sendo aprovadas. Mas de lá para cá, nós vimos, na Côte d'Ivoire houve um golpe constitucional, agora há vários golpes constitucionais e há outros países a perpetrarem golpes, portanto, a prepararem também golpes constitucionais. Portanto, isto é previsível que venha a acabar mal. Portanto, quem faz isto tem de ter um serviço de inteligência muito rude, brutal e muito interventivo a todos os níveis para controlar os militares e as sociedades, porque, de outro modo, é uma questão de tempo. E que leitura é que faz destas demarches diplomáticas que o Presidente da República está a encetar, juntamente São demarches tradicionais, são tradicionais. Era expectável que o campeão da paz e Presidente da Comissão dos Grandes Lagos fosse movimentar-se para encontrar uma saída diplomática. É pouco provável que se consiga hoje, não é? À semelhança do que ocorreu no Níger, no Mali, no Burkina Faso. Não estou à espera que o líder ditador, depois de ter conseguido o golpe, que é uma operação difícil, convenhamos, venha a entregar o poder só porque os líderes regionais disseram para entregar a um civil. Portanto, a África Central é também uma zona de influência, digamos. Exatamente. Eu estou à espera que se proceda a uma transição, e há de demorar pelo menos 2, 3 anos, é pouco provável que venha a ser feita em muito pouco tempo, mas quero acreditar que sim, que esta pressão é de obrigar os militares a prepararem uma transição pacífica, de modo a que ocorram eleições e se venha a estabilizar o país. Agora, é uma questão importante. Mas o que é que espera desta reunião, desta cimeira da CEAC? Bem, eu espero uma posição concertada de abordagem que vai ser depois apresentada ao novo poder no Gabão. Eventualmente poderá ser solicitada a entrega do poder ao presidente Bongo, do que é quimérico hoje, não estou a ver isso acontecer, mas no essencial creio que haverá uma pressão para se proceder a uma transição pacífica e em pouco tempo, não é? Num período de tempo muito curto. Mas há um dado importante. Os 4 golpes de Estado que verificamos nos últimos anos ocorreram em países que têm aqueles acordos trágicos, catastróficos com a antiga potência colonial, com a França. Na verdade, os países ficaram independentes e entregaram a independência a seguir. Portanto, e é normal que surjam grupos de contestação, porque as pessoas estão a emancipar-se culturalmente, academicamente, e então
é previsível que mais tarde ou mais cedo... Os 17 Estados que nasceram em África em 1960 assumiram, digamos, este compromisso com o governo francês. São 14, não é? Aliás, a experiência que temos é que a Guiné foi a única que não. Por não ter aderido, acabou sendo castigada e conhecemos a história. Mas a verdade é que a França cortou as linhas telefónicas em 60. Água e luz, não é? Sim, água e luz, mas fundamentalmente o telefone. Exatamente. Mas a verdade é que os países que aderiram e continuam a cumprir estes acordos vão ter sempre convulsões sociais e políticas até abandonarem aqueles acordos. O que é que espera desta cimeira? Nós temos que ter coragem de exigir da França mudança de comportamento, que os tempos mudaram. A França tem que interpretar isso. O Ocidente tem que compreender que os países já não são... Mas foi a França que disse ao presidente Ali Bongo para alterar a Constituição e manter o mandato de 7 anos? Não, isso são consequências de outras coisas. Não. É o nosso oportunismo africano também. Vamos... É desonesto pôr as culpas todas na antiga potência. É desonesto. Porque a responsabilidade é interna. Estivemos aqui a falar de início que o angolano logo que pede o dinheiro quer ir em Portugal. Exatamente. Por quê? Por que não vai pôr na África do Sul? Não, doutor, o colonizador... É por vontade própria. Não. É por vontade... Em momento algum o português obriga a pôr o dinheiro lá. É por vontade própria. É consequência do complexo. O colonizador te vai influenciar culturalmente. Por que que você ouve a transmissão do jogo do Benfica pela Rádio Nacional e não ouve a transmissão do jogo, por exemplo, de uma equipa argelina? Por que que você interrompe o teu noticiário para falar de um assunto em Portugal e não interrompes o teu noticiário para falar de um assunto que está acontecendo no Cuando Cubango? Essa é a colonização do Então, é do isso pensamento. que nós temos que nos em todo caso, é uma iniciativa própria. Eu não sou obrigado a ir para mas te influencia. Em Portugal. Olha, sim, mas o doutor nunca foi perguntado. Há um mau exemplo a seguir, mas eu sou livre de seguir o mau exemplo ou não. Em determinados círculos, o doutor nunca foi perguntado. O doutor estudou aonde? Pô, isso é recorrente. Nunca foi perguntado isso? É recorrente. Sabe por quê? Porque pensam que os que estudaram aqui não valem nada. Para ter valor, tem que dizer, eu estudei em Coimbra, ok? Te vão impor na sua consciência que você não vale nada se não se identificar com eles. E quando você é assim meio fino, de, o Sotor até nem parece negro. Eu já assustei com isso. Não parece negro, parece o que é. Esse comentário é racista, claramente. É chocante. É chocante. O que vimos, e as autoridades sabem o que fazer. Não podemos, entretanto, entrar num discurso xenófobo, atribuir, portanto, claro está que os que foram autuados são patrões chineses, mas há angolanos também a fazer isso, há outros cidadãos de outras nacionalidades, empresários, que fazem isso. Nós temos uma experiência que vemos todos os dias, os nossos famosos operativos, os vigilantes também trabalham em condições muito difíceis, não é? Portanto, mas aí chama-se a atenção para a inspeção do trabalho, para as autoridades sanitárias, para as municipalidades, porque é necessário aplicar a lei. Portanto, é necessário também que as autoridades migratórias entrem em ação, porque um dos requisitos para se atribuir um visto de permanência temporária ou de trabalho em Angola é o compromisso de respeitar as leis de Angola. Se os investidores, se estes empresários não respeitam a lei de Angola, as autoridades têm competência para aplicar as medidas que se impõem. David Mendes? Isso é só um dos milhares de casos. Isso é só um dos milhares de casos. Aqui as indústrias que funcionam em Angola e particularmente em Luanda não se respeitam a higiene e segurança no trabalho. Os salários são salários de miséria. Salários de miséria. A Inspeção Geral do Trabalho não funciona, não atua. Dá pena, né, dizer que nós somos escravos da nossa própria terra. É revoltante, sabe? Nós não podemos continuar a aceitar que nos tratem na nossa própria terra como escravos. Onde é que estão as instituições do Ministério do Trabalho? Onde é que está a inspeção? Este só é um caso. Este só é um caso. Se andarmos nessas empresas que estão por aí, é vergonhoso. É vergonhoso. Então, nós temos que procurar dar dignidade aos angolanos. Não é aceitável. Nós vamos, às vezes, em algumas empresas, não é?
em que um estrangeiro ganha o equivalente a que recebem 100 trabalhadores angolanos. Onde é que nós queremos ir? Tu vais para determinados restaurantes ou hotéis em que uma noite custa $200 e o trabalhador angolano ganha 25 mil kwanzas. Quer dizer, as pessoas vêm para aqui enriquecer-se e deixam o angolano na miséria. Nós temos de ter coragem de dizer basta. Nós temos de ter coragem. Isso é ser patriota. Ter coragem de dizer basta a colonização, basta o neocolonialismo. É ser patriota. Aplaudir não é ser patriota. Último tema. O Executivo angolano apresentou uma proposta de ajuste das propinas e emolumentos das instituições públicas e privadas do ensino e educação para o ano letivo académico 2023-2024, na ordem dos 10,102%. Segundo o documento a que tivemos acesso, o valor das propinas e emolumentos continuou sob o regime de preços vigiados e a sua base de cálculo para o ajuste anual passa a ser feita levando em consideração a taxa de inflação homóloga do mês de maio de cada ano civil, publicada pelo Instituto Nacional de Estatística. Deste modo, para o ano letivo e académico 2023-2024, tendo em conta que a taxa de inflação homóloga de maio de 2023 se situou nos 10,102%, o decreto executivo conjunto que vai ser publicado estabelece esse limite para a variação do valor das propinas e emolumentos dos diferentes subsistemas de ensino. Qual é o seu comentário, David Mendes? É significativo o aumento ou não? Não é? Até não é. Agora, também temos que pensar no aumento dos salários. Então, está tudo a aumentar menos os salários? Né? 10% pode não parecer nada, mas... Aumento dos salários dos professores ou de todos? De todos, não só os professores. Todo mundo tem alunos, tem filhos, irmãos, cunhados a estudar. Se aumenta esses 10% no ensino, vai imediatamente reduzir 10% no seu salário. Então, precisa-se também fazer aqui uma revisão pontual aos salários, porque desse jeito não se vai a lado nenhum. Sebastião 25? Bem, é uma medida que vai empobrecer as famílias, não é? Vão passar a pagar mais por um serviço quando a situação económica é muito aflitiva, é asfixiante. E em vez, se calhar, de se pensar se não é possível aumentarem-se os salários, tem que se começar a pensar no engajamento do Estado ao nível de atribuição de bolsas ou de comparticipações para as famílias muito pobres. As famílias mais pobres deveriam ter um benefício financeiro ou um desconto subvencionado pelo Estado, eventualmente, para não sentirem tanto o impacto do aumento que vão ter que passar a custear agora. Neste minuto? Bem, eu estive durante a semana a analisar um tema e a inquirir pessoas sobre um novo mecanismo de discriminação que passou a ser implementado nos últimos anos em Angola. Né? Ao nível do setor público, da administração pública, incluindo empresas públicas, criou-se um novo segmento, uma nova forma de discriminar, que é pela origem universitária, em que universidade é que estudou. E em função disso, há instituições que privilegiam a admissão de estudantes, de ex-estudantes de determinadas universidades. Portanto, é uma forma de dizer que agora é a nossa vez. Não é? É um mecanismo assustador, preocupante, mas parece que está a ser levado muito a sério e há até planos em marcha para tomar em determinadas instituições. Agora vamos ficar com o Ministério tal, com o Ministério Y, com o Ministério X, e depois... Portanto, é uma forma de controlar o poder estando na sombra. Não é? E a experiência que eu vi de várias pessoas que testemunharam situações semelhantes é de que nesta tarefa de recrutar pessoas de origem de uma universidade ou de outra, não há o critério da competência. Ainda que for estúpido, mal preparado, se vem daquela escola, tem vantagem sobre outros concorrentes. Obrigado. David Mendes, o seu minuto. O meu minuto vou reparti-lo em dois. Primeiro, eu estou solidário com um jovem que estudou fora, foi docente lá fora, concorreu aqui para uma vaga numa das empresas do Ministério da Energia, teve 20 valores e não foi admitido. Eu fiquei chocado e fui consultar o site e está lá, o indivíduo com 20 valores e não foi admitido. Ele vai lá para a universidade em que estudou. Estudou em Cuba.
E a minha segunda parte da minha intervenção. Eu não sou jurista com formação em direito do desporto, mas da leitura que eu fiz desse comunicado do Conselho Jurisdicional da FAF, desculpa, tecnicamente, eu não quero avaliar quem fez tecnicamente, mas eu tenho minhas dúvidas da competência técnica do relator. Minhas dúvidas. E tem vários princípios que aí se violou. O princípio da igualdade, da não autoincriminação, sei lá, há tantos princípios que eu, enquanto jurista, que damos conta que esse processo tem erros graves. Tem erros. Como é que vai-se exigir que alguém se auto-incrimine? Como é que se vai mandar alguém ir às redes sociais procurar um elemento de acusação? Desculpa. Se dissesse que foi pago para perder, eu ainda dizia, pá, agora foi pago para ganhar. Então, quando se entra no campo, entra-se para quê? É para perder ou para ganhar? Há erros básicos e a medida nem é proporcional. Desculpa, eu não sei, não conheço, peço as minhas sinceras desculpas, colegas que são formados na área do direito desportivo, não é minha área. A medida não é proporcional. Não é proporcional. Os factos conforme são apresentados e a medida aplicada, para mim, não é proporcional.